Boa noite. Nós vamos estar fazendo uma reflexão hoje, baseado na Bíblia, a Palavra de Deus, que é o objetivo do canal Filósofo Urbano, é a mobilidade das Escrituras para que as pessoas aprendam que, se querem conhecer a Deus, precisam ir nas Escrituras, na Bíblia, que é a revelação de Deus. E a revelação é plena dele, porque ele tem uma forma toda especial de falar ao homem quando este homem busca a palavra. É uma maneira do homem se encontrar com Deus, ouvindo aquilo que é da vontade de Deus. E também é neste livro aqui que eu até indico, Quem Ama Não Adoece. Ele traz aqui o papel das emoções na prevenção e cura das doenças. O autor ele faz uma relação, o Dr. Marcos Aurélio Dias da Silva, ele faz uma relação das doenças e os transtornos emocionais e como lidar com isso, e mostrando também que o amor, pensando dentro da compreensão bíblica, né, que o amor tudo vence, o amor cobre a multidão de pecados. E a abordagem dele não é tanto dentro de uma visão bíblica, mas tem algumas citações, mostra que essa suprema substância, né, essa realidade do amor, esse amor que, em síntese, ele é o que tenta responder todo o anseio do homem, o que falta no homem para que ele viva, o amor. E que amor é este? Nós entendemos que é o amor de Deus, que é revelado em Jesus Cristo, que veio trazer vida para nós. Então, tem uma parte aqui que fala que quem ama não adoece, o ser humano saudável. E a palavra de Deus nos fala que o amor tudo vence, o amor tudo crê, o amor tudo suporta, o amor nunca falha. Então nós podemos acreditar realmente que o amor é o segredo, é a substância suprema. A Bíblia chega a dizer que Deus é amor. É lógico que nós não podemos reduzir Deus a uma compreensão humana deste amor afetivo, de sentimento, mas na verdade uma dimensão de generosidade, de doação, de caridade, de entrega, de uma total relação com aquele que ele ama, né, o objeto do seu amor. Então nós vamos ver aqui que em face dos indecifráveis mistérios do existir e do morrer, da falta de um sentido lógico para a vida, da tremenda sensação de desamparo e fragilização da própria vida, e a vida com seu contraponto, que é a morte, nos envolvemos, então nós somos presos. E isso produz então um desespero no homem, o que deve ser compreendido que só pode ser vencido por este amor, porque isso produz uma inquietação espiritual no homem e produzindo um transtorno que é trazendo um prejuízo para a sua existência. É quando o homem não consegue encontrar sentido para a sua vida, porque transtorno é tudo aquilo que interfere no caminhar livre e natural do homem, trazendo prejuízo para ele ou para aquela pessoa que está ao seu lado. É o caso de pessoas que às vezes são muito rígidas na maneira de ver a vida. Isso vai produzindo, saindo da dimensão emocional e somatizando, passando para o corpo. E nós vamos então entender um pouco. Se o amor é tudo, e se aquele que ama não adoece, eu fico com aquilo que a palavra nos diz, que realmente quando a pessoa ama, ela tem uma vitalidade diferente, ela tem um potencial, ela tem uma força que indescritível, porque o ódio mata, o ressentimento, a mágoa, o efeito contrário. Se o amor produz vida, a morte, né, ela vai poder produzir destruição. A razão responde que nunca nos achamos tão indefesos quanto o sofrimento quando nós amamos. Então, se nós estamos amando, nós vamos estar armados para enfrentar a condição de sofrimento, de tal maneira que se você sofre por um ideal, amando este ideal, no caso vamos pensar que os pais na educação dos filhos,
qualquer um sabe que é produzido um grande sofrimento quando nós estamos educando, quando nós estamos dedicando nossa vida totalmente na formação, na informação e na construção dos nossos filhos. E quando nós amamos, nós vamos vencendo isso, de tal maneira que nós não vamos nos sentir desamparados e infelizes, porque nós não vamos perder esse objeto de amor que são os nossos filhos. Então podemos crer sim que o amor, aquele que ama não adoece, porque aquele que ama tem o ideal. E este amar é se dar, é se doar. Quando você vai pela excelência da palavra de Deus, que é a revelação, quando você encontra no capítulo 13 de 1 Coríntios, dizendo que Paulo disse assim, olha, se todas essas coisas que foram ditas aqui, elas são valiosas, eu passo a mostrar a vós um caminho sobremodo excelente. Então ele começa a descrever que, ainda que houvesse uma experiência transcendente, uma experiência sobrenatural na sua relação com Deus e dentro do seu estado mesmo de místico, ou de culto, de adoração, ou de qualquer experiência, ou de mistérios, ele disse aqui, eu quero levar vocês a algo mais importante. Ele diz assim, olha, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, nota aí que, por mais que a pessoa se desfaça de bens em favor de alguém por conveniência, não é o verdadeiro amor. Esta pessoa vai ser decepcionada, porque às vezes ela vai fazer e não vai ter reconhecimento e vai sofrer por isso. Mas o amor tem outra dimensão. E aqui diz, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então o amor ele é uma potência. E eu quero repetir. Nós devemos aprender a lidar e produzir em nós uma capacidade de amar, de entender este amor. Eu acredito que o homem ele aprende, principalmente aqueles que se tornam pais, um pouco do amor de Deus com mais profundidade quando se tornam, quando têm seus filhos, porque fazem relação desta atenção, desse cuidado, desse carinho tão assim natural para cuidar, para dedicar seus filhos. E em relação a Deus também, quando você compreende este amor de Deus, esta graça de Deus, você vai conseguir compartilhar também esta graça, esse amor de Deus. Paulo, quando ele escreve ao 2 Coríntios, ele disse que ele passou por uma tribulação e consolado foi por Deus. E ele disse assim, bendito seja o Deus de toda consolação, Deus de misericórdia, que o consolou nas tribulações, que ele também pudesse aqueles que atribulados estivessem. Então nota que só podemos repassar aquilo que nós temos conhecimento e que recebemos. É por isso que o cenário onde é desenvolvido o verdadeiro afeto, o sentimento realmente puro e de origem que emerge de Deus, dessa natureza de Deus, essa suprema substância, esse algo que indefinível, que este amor pleno, ele produz em nós algumas condições fundamentais para que a gente possa vivenciar e expressar este amor. No caso, a própria aceitação daquilo que realmente nós somos, com as nossas fragilidades, limitações e com os nossos sofrimentos produzidos pela própria existência e a direção que nós tomamos, as decisões que tomamos na nossa vida. Quando aprendemos a lidar com isso, nós vamos trabalhar com as incoerências produzidas pela vida e não lançamos sobre os outros responsabilidade que a nós pertence. De tal maneira que quando Paulo fala que nada daquelas coisas conseguem superar o verdadeiro amor, a entrega do próprio corpo, dar os bens, falar a língua dos anjos e
conhecer mistério e ciência, nada consegue se comparar a verdadeira relação que a pessoa pode ter com esse sentimento, esse amor pleno que o leva à própria aceitação, visão de si mesmo, de tal maneira que o que vai acontecer? Porque cada um de nós vai procurar integrar internamente uma condição mais segura, mais de fortaleza, de tal maneira que vamos nos cuidar para que isso não produza arrogância diante dos outros, de tal maneira a nos mostrarmos superiores, porque na verdade todos que querem se exaltar, na verdade serão humilhados. Por quê? Porque na verdade o amor ele procura nivelar as pessoas de tal maneira que a relação ela é de maneira pacífica, ela integra comunhão, ela cria uma koinonia, uma proximidade. E esse amor que vem de Deus, esse amor que a Bíblia fala, é que ele tem algumas características e que você pode abalizar, você pode olhar e perceber se faz parte da tua vida. Olha que interessante. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, não tem medo de perdas, não se ufana, não se ensoberbece. Ele tem um padrão de se conduzir de maneira conveniente, oportuna, respeitosa. Ele não se conduz inconvenientemente. É interessante que, vivendo em sociedade, nós não podemos fugir a um mínimo de responsabilidade com o outro. De tal maneira que nós temos que ver que essa liberdade ela consiste tanto em nós cuidarmos do nosso andar, de tal maneira a pautar por uma relação conosco de cobrança, para que a gente esteja inserido dentro de um padrão, tanto que seja coerente com os nossos valores, como também com aquilo que aquelas pessoas que nos cercam precisam ver. Mas integraremos essas coisas externas de tal maneira muito saudável, de maneira que não venha tirar saúde e potência nossa para a gente poder conduzir a nossa existência. Porque voltando ao tema, tanto do livro que eu apresentei, como também do próprio texto da Palavra de Deus, que quem ama não adoece, porque amar é potencializar a vida. É interessante. Jesus potencializou a vida nos amando, de tal maneira como aquele grão que morreu, caiu, brotou e deu muitos frutos. Nós só somos o que somos, chegamos onde nós chegamos, e iremos para onde nós iremos por causa da graça do amor de Deus. Esse céu que nos foi prometido e trazido por Jesus como promessa para alentar o nosso coração, a nossa existência, enchendo a nossa vida de esperança, porque bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor, só é possível pela compreensão do amor. Deste amor que produz essas realidades, que você pode detectar, identificar se faz parte realmente do seu caráter, da sua existência. E continuando então, ele não busca os seus próprios interesses, e não se exaspera, não se ressente do mal, ele não é vingativo. Olha que coisa interessante. Então você vai produzir uma condição de vida em que você vai produzir comunhão, e essa comunhão vai trazer aproximação e vai trazer gratidão no seu coração com aqueles que te cercam e que fazem parte da sua história. E nessa relação com Deus vai trazer cura, porque o amor produz vida, aquele que ama não adoece. É interessante, ou seja, você pode ter uma vida mais saudável a partir do momento que você ama mais intensamente. Quanto mais você amar, mais saúde você terá. E em contrapartida, quanto mais você odiar, você não apenas mata o outro com seu ódio, mas você está se matando, porque antes de alcançar o outro, antes de externalizar o teu ódio, você está se matando, às vezes de maneira muito lenta.
E aqui fala que o amor, ele se regozija com a verdade. Tudo sofre. É um texto interessante. O amor tudo sofre. Quando a pessoa ama desprendidamente, ela entende que esse amor há de produzir vida nela. Paulo tinha tanta consciência disso que quando ele escreve à igreja, um texto que eu amo profundamente, ele diz, olha, irmãos, eu de boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, vossas vidas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado por vós. É um amor que se regozija com a verdade, é um amor que tudo sofre, é um amor que tudo crê, um amor que tudo espera, tudo suporta. E outra coisa interessante aqui, o amor jamais acaba. Esse amor ele não acaba. A intensidade ele vai aumentando a partir do momento que você aproxima-se de uma relação pessoal, disciplinada, de busca desse amor que vem de Deus, de tal maneira que olha o que ele vai produzir. Essa dimensão do amor, deste amor que cura, que nos torna saudável, que produz vida, que traz alento. Olha o que vai produzir. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Nota que na intensidade do amor e de uma vida relacionada com Deus, nós vamos compreender em parte essa profundidade daquilo que é uma grande falta no ser humano para completar a sua existência. Mas quando ele consegue entronizar essa dimensão do ser de Deus, que Deus é amor, e que esta pessoa passa a ser o endereço de Deus, ela começa a perceber que ela tem algo mais para conhecer. Além, nós conhecemos o sangue de Jesus, nós vamos além porque este amor nos leva ao trono da graça, de forma ousada, confiante. Por isso que nós somos convocados a estar sempre buscando a presença de Deus, vivendo de maneira integral para Deus. A capacidade de amar, ela é essencial para a saúde. Quem consegue verdadeiramente amar, consegue subtrair objetivos elevados, mais puros. Esta pessoa tende a crer naquilo que existe como algo realmente palpável, porque ela não vive de fantasia, porque o seu amor produz a certeza, porque o amor ele vai produzir nesta pessoa um princípio de justiça, de generosidade, de dignidade. Esse indivíduo começa a se ver de uma maneira operante, ativa, porque o amor ele não é fazer amor, mas é viver em amor, em ação, em ações, de tal maneira que ele vai refletir. E esse amor no coração das pessoas fará isso que a Bíblia diz. Ele entenderá que ele está muito limitado ainda porque ele está conhecendo em parte. Mas Paulo continua dizendo, olha, nós conhecemos em parte e em parte profetizamos. Há muita coisa para se conhecer. Aí ele diz aqui, quando porém vier o que é perfeito, o amor integral, pleno, a revelação completa de tudo aquilo que nós queremos tomar posse, então o que é em parte será aniquilado. E nós temos estágio, nós temos condição de estarmos em processo, em desenvolvimento nesta relação com Deus e compreendendo mais intensamente este amor que a Bíblia nos fala que Deus provou o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda inimigos dele.
E fiel é a palavra e digno de toda aceitação que Deus provou o seu amor para conosco em que Cristo morreu pelos pecadores. E você, quando compreende o amor de Deus, você se considera o pior de todos. Porque você não vê mérito em você. E nem eu verei em mim, mas na graça de Deus. Então Paulo convida dizendo, olha, eu no estágio do conhecer em parte, eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Ou seja, você sai daquele nível de aprisionamento em que você era dominado pela mágoa, ressentimento, inveja, tudo que era repugnante, repulsivo, aquilo que não deveria fazer parte. Você vai ser tomado pelo amor de Deus, este amor que ele produz saúde, cura. Então você agora vai dizer, porque agora vemos por um espelho. Eu era menino, pensava como menino, mas agora cheguei a ser homem e desisti das coisas próprias de meninos. Por quê? Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Mas chegará um momento em que veremos face a face. Agora conheço em parte. Você experimentando o amor de Deus, conhecendo esse amor revelado na palavra, esse amor em Jesus, que Deus prova o seu amor para conosco. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus veio para salvar a tua vida. E quando você então passa a conhecer, depois de deixar isso em parte, agora conhecerei como também sou conhecido, você vai se ver como realmente você é. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deste é o amor. Nota a potência que é o amor. Essa suprema substância que produz vida naqueles que andam segundo a orientação e a direção do próprio Deus. O ser humano saudável, ele é livre porque ele ama. E ele está livre de doença porque ele não tem no seu coração o ódio. Enquanto amando estiver, está crescendo em relação aos outros e em relação a si mesmo através de uma aceitação dentro do seu próprio íntimo, não se vê de forma a construir escadas para sobrepor os outros, muito pelo contrário. Ele pode chegar ao topo, mas nunca deixará de conduzir alguém junto consigo mesmo. Esta pessoa que ama, ela conquista uma independência e uma confiança, de tal maneira que ela não é opressora, mas ela é uma doadora. Ela não ama a cultura de opressão. Ela consegue ter uma boa relação com sua condição emocional, de tal maneira que ela consegue expelir aquele instinto nocivo que produz distanciamento social e que produz confiança, aquele distanciamento social que produz inconveniências, ou seja, que estraga o relacionamento. Essa pessoa vai aprender, à medida que ela vai convivendo consigo mesmo, por estar amando ao outro, e segundo a palavra de Deus diz, amai ao próximo como a si mesmo, essa pessoa vai, então, tendo capacidade, por este amor, de suplantar uma agressividade natural que carregamos, principalmente quando somos contrariados nas nossas expectativas. O nosso campo existencial ele é aberto e passamos a ter uma relação melhor com as pessoas por causa deste amor. De tal maneira que na carta de João, ali no capítulo 4, ele fala que nisso conhecerão que sois meus discípulos, né? Jesus dizendo, quando vocês estiverem amando uns aos outros. E lá na carta de João fala que quando nós estamos amando um ao outro, Deus é visto em nós. E é perfeito este amor. Nós somos endereço de Deus, então, porque isso coopera
para que outras pessoas busquem também a Deus e aprenda a ter um domínio sobre elas e aprenda a conhecê-las, porque elas se espelham de maneira positiva, porque vê a gente vivenciando uma dimensão melhor e atrativa, de tal maneira que em nós se cumpre também o que a palavra diz, bom perfume de Cristo. Isso vai produzindo em nós uma confiança e passamos a ser pessoas dignas de confiança e somos convidados a cooperar com outros, ou seja, colocando em nós manifestações capazes de encantar e de produzir transformações ao nosso redor, ao nosso ambiente. O ser humano que ama, ele é respeitado porque ele sabe viver. Ele tem dificuldade, mas sabe lidar com essa dificuldade. É interessante que ele aprende o respeito, de tal maneira que ele não é um opressor, ele também não oprime os mais fragilizados. Ele respeita também as minorias. Ele sabe que Deus se levanta em favor dos órfãos e das viúvas, caracterizando assim que se aparentemente parece que eles estão desamparados, aquele que estiver querendo fazer uso dessa fragilidade, tome cuidado, porque Deus faz justiça por eles. Assim também a minoria Deus cuida. O seu juízo é sobre todos, e cada um será julgado individualmente. Então não temos que fazer juízo moral sobre ninguém. Temos que aprender a amar, porque cada realidade produz uma racionalização, uma compreensão. E a pessoa, para ser uma pessoa que tenha saúde produzida pelo amor, ela tem que ter capacidade de compreensão, de aceitação de limitações. Ela vai potencializar as limitações que estão diante delas através das outras pessoas. Ainda que isso exija muito. Ela vai ter um alento na sua consciência, um sentimento tão leve, tão suave, que ela vai viver de forma maravilhosa, abençoada. E neste momento, então, nós aprendemos o quê? De que nós precisamos tomar posse daquilo que é mais importante, para que a gente aprenda a agir, a estarmos refletindo o caráter do Deus que faz o amor fluir. E dele emerge esse amor que nos alcança e que está sempre disponível para nós. Este amor que tudo vence, tudo crê. Este amor que nunca falha, porque ele vem de Deus. Que Deus nos abençoe, que você faça um bom uso com esta palavra e que você, sendo abençoado, compartilhe com outras pessoas. É o canal Filósofo Urbano e esteja garimpando. Temos muita coisa que você pode ouvir no canal Filósofo Urbano. Visite, se inscreva. Te agradeço. Em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe.